This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra trazer uma história nova. Mas, novamente, acho que a gente vai trazer uma história diferente. Sim. Conhecida, mas diferente. É isso. É o conhecido... Um conhecido surpreendente, vamos dizer. Claro, é surpreendente. É do nosso jeitinho, é o famoso Sim. jeitinho que a gente queria. Alguns pontinhos, né? Pra trazer aqui pro próximo. E vamos falar sobre... Beatriz. Bom, gente, conversar um pouquinho sobre a Bia. Não, vai ficar estranho falar Bia, né? Porque você é a Bia e eu vou ficar... Foi Beatriz. Vai ficar a Bea. É isso. Bom, Beatriz, ela veio aí de uma cidade pequena, né, do interior. E foi uma coisa que ela pontuou bastante, que ela trouxe essa realidade dela. Porque muita gente era conhecida, né? Bem aquela dinâmica de cidades menores. Que as pessoas se conhecem. Todo mundo ali sabe da história de todo mundo, da família de tal. Ah, você é primo de fulano, você mora ali. É aquele espaço, assim. E todo mundo fala da vida de todo mundo. Sim, bem compartilhada, né? A vivência. É uma dinâmica realmente que a gente vê que, ao mesmo tempo que tem muitos lados, acho que positivos. Sim. Porque se torna uma comunidade. Sim. Eu acho que também tem esse lado que pode ser negativo, que as pessoas acabam falando bastante. E se metendo também, né? E, bom, ela trouxe isso trazendo a história dela romântica, né? De um cara que tava ali na comunidade, bem colocado, Todo né? mundo, o status social dele ali, bem no auge de todos que... Realmente, é aquele cara padrão. Acho que tinha também a questão financeira. Sim. Que ele acabava se tornando de uma família que todo mundo conhecia. Então as pessoas já meio que esperavam que ela ficasse com ele. Sim, ele trazia todo aquele... Bem estereotipado mesmo, assim, a questão da virilidade. Então, toda a sociedade ali, que também tinha bastante desses ideais, acabava aclamando, assim, esse é o cara pra você. Exato. E acho que não só pra ela em si, mas acho que pra todas as mulheres. Meio que é aquilo, né, da prateleira do amor que a gente conversa várias vezes. Todas meio que estavam ali esperando serem escolhidas por ele. Sim. E aí, a Beatriz, que veio com uma proposta, assim, diferente, de que já era toda independente, queria investir. Inclusive, foi uma questão que ela trouxe, né? Queria investir em outros áreas, conhecer outras cidades, investir na profissão dela. Enfim, super aventureira ali. Sim. Ela se viu muito, acho que, pressionada socialmente, né? A estar com aquele cara. Sim. E assim... Não era um cara legal. Sim. E eu acho que acabava, que assim, as pessoas falavam, ela acaba se fechando muito, não sei o quê. Só que ela se fechava, eu acho que também muito por isso, porque as pessoas esperavam muitas coisas diferentes de quem ela realmente era. Sim. E ela é uma mulher que gosta de estudar, de ler. Ela queria cursar letras e acho que tudo isso fazia com que as pessoas falassem assim... Como assim, Beatriz? Fica aqui, já tem seu espaço, teu pai trabalha, já aqui tem a lojinha dele. Enfim, então acho que tinha assim, acho que ela já tinha, desde que ela nasceu, uma história que foi escrita por outras pessoas. E ela foi, ao longo da vida dela, falando, eu não quero essa história pra mim. Sim. Eu tenho uma outra história. E isso foi considerado muito estranho pelas pessoas, né? As pessoas julgavam muito, apontavam muito, mas ela tinha uma coisa que ainda tornava ela socialmente aceita. Que todo mundo falava assim, ela é isso, ela é aquilo, mas ela é o quê? Ela é bonita. Exato. Ela é bonita, então a estética vinha muito à frente dessas outras características dela, né? Sim. E eu acho que é legal a gente conversar sobre isso, porque é uma realidade que nos atravessa muito enquanto mulheres, essa questão, né? Tanto da gentileza também, que era uma coisa que ela trazia, toda essa amorosidade, enfim, essas questões, quanto a beleza também. Então, acaba que tem um certo olhar para esse lado e silencia os outros lados, né? Da mulher aventureira, que quer crescer na profissão, que é ambiciosa e tá tudo bem ser ambiciosa. Eu acho que é uma coisa que até colocam como... para as mulheres como um aspecto muitas vezes negativo, assim. Você não pode ser ambiciosa na sua profissão. Você pode ser ambiciosa no amor, assim, muitas vezes. Mas na profissão gera estranhamento. Não, e até de conhecimento, né? Porque assim, quem é bonita é burra.
Sim. É ou você é isso ou você é aquilo, né? Você não pode ser os dois. E eu acho que não tem problema nenhum você ser gentil. Eu acho que pelo contrário, que bom que ela era gentil, que bom que ela tinha boas relações, ela sabia se comunicar de uma forma assertiva, que ela é bonita, que ela é considerada bonita. Só que isso, eu acho que a questão é que se tornou por muito tempo identitário pra ela. Sim. Só isso era a identidade da Beatriz. E não é verdade. Eu acho que muitas coisas que você falou foram sendo colocadas de escanteio. E aí foram esquecendo de quem ela realmente era. Sim. E, de novo, escrevendo por ela a história que não é dela. Exato. E o estranhamento que isso causa, né? Eu fico pensando, assim, bastante. Inclusive, até um ponto aqui que aconteceu, eu queria falar sobre isso, mas, assim, ela tava completamente, assim, não quero uma relação com você, falando pro cara, assim, claramente, olha, eu não quero um relacionamento com você. E aí ele foi lá e montou a cena, chamou todo mundo da sociedade ali pra ver ele pedindo ela em casamento, assim, em namoro, né? E aí, tipo assim, ela ficou... A gente nem ficou, a gente nem teve um encontro, não teve nada. Exato. E, tipo assim, ela não aceitou. E isso gerou um estranhamento, assim, social. Como assim? Você não vai querer esse bastidor. Como assim você não vai querer o que todas querem? O que você deveria querer? Exato. Então, assim, o peso do amor, né, pra mulher é muito grave, né? E é isso, gera sofrimento. Ela tava ali completamente sofrendo, né, assim, com essa insistência daquele homem, né? Porque ele era extremamente insistente. E muitas vezes acabava sendo muito abusivo nessa insistência dele, né? E definitivamente eu acho que ele via a Beatriz só como uma mulher bonita. Sim. Porque toda vez que ela expressava qualquer uma das individualidades dela, qualquer uma das coisas que tornava ela autêntica, tornava ela mesma, ele podava. Né? Sim, era sempre trazido, eu pelo menos fiquei pensando assim, era sempre muito trazido enquanto troféu, assim mesmo. Sim. Esse aqui é o meu troféu, olha só como ela é bonita. Exato. E se restringe a isso, assim. Exato. Cadê a pessoa, de fato, né? Exato. E eu acho que é sobre isso relacionamentos, né? É sobre a outra pessoa conhecer de fato a outra. E não precisa aceitar, amar e todos os lados, né? Todos os recortes da outra pessoa. Mas que ela entenda. Eu entendo, eu aceito, na verdade, você tá precisando. Eu aceito que ela é dessa forma. Porém, tem coisas que eu não concordo. Mas hoje, pra mim, faz sentido. Eu escolho estar com essa pessoa que não é perfeita do meu lado. E ele parecia que ele tirava tudo que ele não concordava e só queria ver o ladinho dela, que era isso, era o padrão. Completamente, assim, fragmentada, eu diria assim, fragmentos dela. Então, e é isso, assim, é sobre aceitar o completo, né? O que tem ali no todo, nas características, enfim, na forma como ela vê o mundo, nos valores dela. Exato. E assim, é isso, Bia, eu fiquei com essa impressão também, tipo, será que ele conhecia os valores dela? Assim, sabe? Ela era o ideal. Ele tinha ideal e real, né? Acho que ele colocou ali as expectativas dele sobre ela. Sim, completamente. Criou uma imagem do que era ela e não ela de verdade. Exato. Agora, trazendo um pouquinho do outro relacionamento dela, né? Ela, assim, depois que ela deu esse fora, né? No cara super insistente, ela conheceu um outro cara. E, assim, ela curtiu ele, falou, gostei. Mas também tinha algumas questões aí, né? Exato. Eu acho que, de novo, vieram as expectativas sociais sobre essa relação. E eu acho que hoje não tem como, assim. A gente vive numa sociedade patriarcal, mesmo ela sendo uma mulher super empoderada, eu acho que com um vasto conhecimento, ainda existem armadilhas que colocam a gente e que não tem como a gente falar assim, eu consigo fugir de tudo, eu sou a grande feminista que não vou ser impactada por toda essa sociedade que está dizendo o oposto. Eu acho que no caso dessa segunda relação, veio muito o amor como que ela é amorosa, ela tem esse lado gentil, mas como se isso fosse salvar esse outro cara. Sim, completamente. Salvando ele, e eu até fico pensando, socialmente, talvez até salvando a imagem dela enquanto mulher. Assim, socialmente, né? Bem trazida essa questão do dispositivo amoroso mesmo, assim. Tudo bem, ela não quis, então, aquele cara ali, né, e tal, mas agora ela tem um parceiro.
ela tem alguém pra quem ela vai cuidar, com quem ela vai depositar todo o amor. E tá salva a imagem idealizada de mulher como deveria ser socialmente. Exato. E eu acho que isso não foi pensado por ela. Não foi, tipo, nada arquitetado, né? Sim. As coisas foram sendo levadas dessa forma, a ponto que, tipo assim, não pensaram, será que ela realmente gosta dele? Será que Exato. ela realmente tem valores parecidos com o dele? Não sei. Não, ela tá com uma relação, ela só vai... O foco, de novo, não é... Que nem a outra história que a gente falou. Não é sobre a mulher. Sim. É sobre um objeto ali idealizado que não existe. Sim. Um objeto que vem pra servir com esses dispositivos, que a gente sempre fala, materno e amoroso. E pelo menos, assim, eu fiquei pensando, né, que trouxe também muito essa função pra ela de educadora, como se ela deveria educar o homem adulto, e isso é importante, assim, é um Sim. homem adulto, sabe? Tipo, não existe uma responsabilização dele sobre os atos dele. É ela que tem que ensinar como ele deve agir, como ele deve regular as próprias emoções. Inclusive, isso é até um ponto que ele era trazido como meio, assim, impulsivo, né? E que o homem é ensinado dessa forma, né? O homem não sabe lidar com as emoções, porque não ensinam. Sim, exato. E aí, o homem, ele ele comete erros, mas, ele é só um garoto, é só um menino. E a mulher, quando ela erra, ela tem que se responsabilizar, ela é culpada, ela é cancelada, enfim, várias coisas acontecem com essa mulher. E o mínimo erro, homens cometendo imensos erros e dão aquela passada de pano, né? Sim, completamente, assim. E aí é jogada eu diria, a responsabilização que em um momento era da mãe de ensinar, aí passa a ser pra companheira Exatamente. e etc, né? De Exatamente. salvar aquele ser humano. Exatamente. Outro dia eu tava até vendo, assim, saindo da história, um tweet da Lesha, que é a esposa do MC Guimê, que tá no Big Brother. Eu vi um tweet dela esses dias que eu fiquei assim, cara, não foi pensado, mas mostra exatamente como é a sociedade do que a gente tá falando, de quem é a responsabilidade pelos erros de um homem. Sim. Ela trouxe que muita gente tá criticando a MC Guimê e blá blá blá. E pra quem estão criticando? Pra ela, que é a esposa, pra mãe dele e pra sogra dele. Quando ela falou assim, todo mundo tá mandando mensagem pra nós três, eu fiquei, interessante, né? Que quem tá sendo cobrada pelas atitudes dele estão sendo as mulheres da vida dele. Sim, exato, assim, que nem participação nenhuma tem assim... Ela falou assim, gente, eu não tô no BBB, eu tô exato. vivendo a minha vida, eu tô tendo meus shows, eu tô fazendo minhas coisas. Ele é meu companheiro, eu tô com ele, sim. Mas eu não concordo com tudo que ele faz, eu não sou responsável por tudo que ele faz. Sim. Exato, e colocam isso, né? Tipo assim, você é responsável sim pelos atos dele, você deveria, sei lá, consertar, averiguar, enfim, seja o que for, né? Prever os erros dele já começaram. Tipo, eu fico pensando, o pessoal achava que ela faria o quê? Que ela iria prever tudo que ele fosse fazer e já falar, olha, MC Guimê, faz isso, faz aquilo, não erra aqui. Gente, que absurdo é isso, porque ele não pode, ele se responsabilizar por tudo isso. Exato. E ele procurar, assim, né? Tipo, eu sou um homem adulto e tenho capacidade suficiente para... Até com a questão do Gabriel mesmo, né? Do BBB também, que a gente viu que vários dos homens chegaram pra ele falando assim, é que eu te vejo só como um adolescente. Não, ele tem 24 anos. Sim. Já faz 6 anos que ele não é adolescente. Sim. Até um Exatamente. outro menino do Big Brother falou assim, eu tenho 23 e você é um homem. Tá todo mundo falando que você é um garotão, mas você é um homem. Sim. Se responsabilize por isso. Sim. E eu fico pensando, né? Realmente muitas vezes não passa assim de formiguinha, porque essas coisas estão tão estruturadas, porque é isso, né? Elas se apresentam em vários âmbitos, a culpabilização a gente vê em vários lugares, assim, com a mãe, até com a sogra, assim, sabe? Com a sogra, com a esposa, sabe? Eles são sempre jogados na conta das mulheres. E voltando pra história da Beatriz, né? A questão é que ela pode sim educar, amar, explicar coisas, não há problema algum a gente fazer isso com parceiros ou com homens da nossa vida. O problema, de novo, é o que a gente está trazendo aqui, como se tudo isso fosse obrigação. Exato. Identitário para a mulher. Se ela é uma mulher bonita, maravilhoso, perfeito, legal. Agora, o problema é, ela só vai ter valor se ela for bonita. Sim. Ela só vai ter valor se ela estiver numa relação hétero. Sim. Ela só vai ter valor se ela curar, amar e educar, enfim, tornar um homem melhor.
Sim. Ela só vai ter valor se ela estiver ali sendo calada, certinha, do jeito que a sociedade quer. O problema que a gente está trazendo é esse. Ela podia, Exato. se isso fosse da escolha dela, consciente dela, é dela. Né? Que eu acho que também é isso que a gente fala sobre o feminismo. A questão do feminismo não é, ai, não, vamos todas agora não se relacionar, ninguém mais quer ter filho, ninguém mais quer. Não é sobre isso. Sim. A gente só quer poder escolher. Exato. E muitas vezes essa escolha é muito tirada da gente, né? É uma escolha, assim, sempre dos outros. E nunca é perguntado, eu diria assim, nunca é questionado. Mas você quer isso? Você quer estar com ele? Você quer... Enfim, né? Você quer, de fato, Sim. essas questões? Porque são sempre muito colocadas, né? Sim. Que nem eu fico pensando assim... A gente, mesmo antes de nascer, já é colocado uma história assim em cima da gente, né? O que vai fazer, com quem vai se relacionar. Tanto homens quanto orientação. mulheres. Acho que a gente tem que, né, trazer isso também. Completamente, assim, já é imposto, né? É, que a gente fala sobre as tecnologias de gênero, que Lauretis criou, assim, esse termo, gente. Que é desde o momento em que a gente nasce, a roupinha que sai da maternidade. Olham pro nosso sexo biológico e falam, ok, azul ou rosa. O Sim. quartinho, os brinquedos. Aí, na loja de brinquedos, como é dividido? Um lado só dos meninos, coisas de aventura, montar, quebra-cabeça, lego, lá. E nas meninas, boneca, coisas de cozinha. É totalmente diferente. Então, tudo isso, desde esse momento, já vai falando pro homem o que se espera dele e o que se esperam das mulheres. Sim. E além das frases, é isso, né? São os não ditos, assim. É numa roupinha que você vê ali, roupa de criança, um desenho de uma florzinha e pro cara lá, pros meninos, falar vai, corra, se aventure, enfim. Sim. Até nisso, assim, a gente acaba, quando a gente olha de forma mais crítica, é muito diferenciado. E são os não ditos, né? Que realmente estão ali permeando, existindo, Sim. e a gente acaba sendo atravessado por eles. E esses nomes ditos tem até nisso, né? Se a Beatriz, provavelmente, quando ela estava andando em alguns lugares e fazendo as coisas dela que não são consideradas femininas, as pessoas não precisam falar nada. Elas só olham. Olham pro lado, olham pro outro, né? Você sente que tem algo de errado. Que algo de errado, bem entre aspas, né? Mas que você tá ali num ambiente desconfortável. Sim. Então, tá muito desconfortável aqui. O que eu faço? Me adequo? Eu olho ao redor, o que as pessoas estão fazendo. Vou tentar replicar. Completamente. É um desconfortável que você se adequa, se adapta mesmo. Então, é isso, né? Existe um estranhamento quando tem esse tipo de reação, né, da mulher, enquanto outras possibilidades a não ser aquele estereótipo, assim. Sim. E aí, você quer contar pro pessoal, então, de quem a gente tá falando, então? Não é da Beatriz? Também pode ser de Beatrizes e de tantas outras nós mulheres, acho que essa história, né? Porque todas nós, acho que somos, de algum modo, tocadas por algum desses aspectos dessa história da Bela. da Bela e da Fera, né? Sim. E dessa vez a gente trouxe uma proposta de falar também, né, sobre a figura do Gaston, que foi esse primeiro personagem que a gente citou. Mas é porque realmente, né, são estereótipos e são questões que são muito da nossa própria vivência, né? Existem ali, quando a gente tira a mágica, né, que foi a proposta de trazer aí a questão da Bela, da Ariel, a gente vê o tanto que é próximo da gente. Quantas vezes já não fomos a Bela, quantas vezes já não conhecemos Belas e conhecemos Gastons e Feras, enfim, diversas pessoas, né? Eu acho que a gente pode até dar um nome dessa história, porque é isso, ela tem muitos outros traços, porém o que se espera dela é a história da mulher que salva pelo amor. É isso, é literalmente isso. E é cansativo ser salvadora. É cansativo ser salvadora. Sim. E ser nossa salvadora dos outros, porque a gente também tem que sustentar todas essas violências que estão sendo postas e ainda tem que estar educando e salvando os outros, do que os outros têm a se encaixar no mundo também e tem que se tornar pessoas melhores. Sim. Essa responsabilidade é muito grande já para todas nós. Então, acho que fica esse convite aí a vocês refletirem o quanto que vocês também... Acho que vale também trazer, né? Até tava falando pra Mari, com a nova versão, até com a Emma Stone, que é uma das mulheres que eu acho que estão vindo aí para trazer... Acho que é uma representatividade muito interessante, muito importante de uma... que começou menina no meio, né? Sim. E foi crescendo no mundo, acho que midiático.
mas também nas lutas políticas. Eu acho que ela foi muito importante e é muito importante, eu acho que trazendo esses personagens à tona de outras formas de olhar para essas histórias. E aí eu vi uma reportagem dela falando assim, eu acho que ali atrás, ainda com muitos erros, eles tentaram trazer uma nova princesa, que não é a princesa que ela é salva por um homem, ela que salva o homem, mas pelo amor, enfim, por coisas assim. Mas eu acho que tentaram ali mudar um pouquinho a história. Sim. E acho que a gente tá sempre tentando construir, né? Ela já era uma mulher que lia, que estudava, tentaram mostrar mais outros recortes dela. Mas, de fato, percebemos que até nessas histórias que a gente se esforça muito para trazer outras visões, ainda tem recorte de por que isso? Quem escreveu, quem faz. É uma sociedade patriarcal. É a gente. Então, que a gente consiga sempre estar olhando, estar pensando e construindo novas narrativas para as meninas que estão vindo aí no futuro. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal se você está vendo aqui pelo YouTube. Se inscreva também em qualquer um dos streams que você está ouvindo ou vendo. Dá as estrelinhas, avalia, compartilha, marca a gente. Enfim, segue a gente também nas redes sociais, @pod.mulherdevoz, tanto no Instagram quanto no TikTok. E se você quiser estar aqui mandando a sua história, sendo Beatriz... Como que a gente chamava, Ariel? Acho que a gente chama de Ari, né? Acho que foi. Foi Ari. Sendo Ari, sendo Amanda, que trouxe a história dela, né? Muito legal sobre a profissão dela como fisioterapeuta pélvica. Enfim, tantas outras que também participaram ano que vem. Manda a sua história aqui pra gente, que a gente vai querer contar, com certeza, compartilhar as histórias de tantas mulheres de voz. Porque é muito bom a gente ouvir histórias de outras mulheres e ter histórias novas pra gente ter como referência e perceber. A gente é muito além do que esperam de nós. É isso. Fechou com chave de ouro, Bia. Um beijo, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.